Virgílio disse pra gente que a maior dúvida dele na hora de reformar a casa dele é saber quais fornecedores chamar para cada etapa da obra e quais os prazos necessários para esses serviços acontecerem. Se essa também é a sua dúvida, fica aqui que hoje eu vou esclarecer tudo que você precisa saber. Oi pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, prazer, eu sou a Rafa, sou arquiteta. E esse é o último vídeo do Veda, vídeo todos os dias, só que em fevereiro, desse canal. Se você perdeu todos os outros vídeos, eles estão disponíveis, vão continuar disponíveis aqui para vocês de forma gratuita. Nós fizemos uma maratona de vídeos para poder tirar dúvidas sobre reforma, quais as maiores dificuldades, quais as maiores dores que você tem aí na hora de reformar. Então, se você está passando por esse momento na sua vida, não perde essa oportunidade, dá uma maratonada aí, porque vídeo não falta sobre esse assunto aqui no canal. E hoje eu vim aqui para poder tirar a dúvida do Virgílio. É muito comum a gente entender, né, que a gente precisa fazer uma reforma e que a gente vai precisar de ajuda, mas é muito comum a gente não saber onde procurar essa ajuda, não é mesmo? Afinal de contas, a gente vem de uma cultura em que o faz tudo é sempre chamado para fazer tudo. Então tem sempre um profissional que fez a casa, sei lá, da sua tia, que fala pra você que faz a sua obra, e aí você vai confiar a esse profissional literalmente tudo da sua obra: piso, revestimento, hidráulica, elétrica, forro, pintura, tudo. Por diversas vezes aqui no canal a gente já falou pra vocês não cometerem esse erro, porque é importante a gente ter um profissional especializado em cada área dessa reforma, né? É importante chamar um profissional qualificado para cada um desses processos. Só que é comum vocês não saberem quem são esses profissionais. Então, vamos falar sobre eles? Vamos listar? Hoje eu tô aqui no consultório da Michele, que é a nossa vizinha, uma psicóloga maravilhosa. Hoje eu tô aqui no consultório da Michele, essa psicóloga maravilhosa, que também é nossa vizinha, uma fofa. Mi, um beijo. Obrigada por permitir sempre que a gente grave aqui, você é incrível. E a gente ama gravar aqui porque, fala sério, esse consultório é belíssimo, não é mesmo? Então vamos lá. Quando a gente está falando de uma reforma, normalmente nós estamos falando basicamente dos mesmos serviços. Então eu vou elencar aqui profissionais para um serviço comum de reforma, tá bom? Então a primeira coisa que acontece numa reforma geralmente é a demolição. Demolição de alguns revestimentos, algumas coisas, ou até construção de outras, né? Para essa parte de demolição, você vai sempre contratar um pedreiro que trabalhe bem nessa parte bruta de obra. Então, assim, meio que quase todos os pedreiros disponíveis no mercado hoje vão dominar bem essa parte. Então, se você vai demolir e depois vai instalar um revestimento, contrata um pedreiro especializado em instalar o revestimento, porque ele vai saber demolir. Então, assim, para demolição, a menos que a sua construção seja uma construção com um sistema construtivo muito específico, para demolição você não precisa de uma mão de obra tão especializada, ok? Igual eu falei, a menos que seja um tipo construtivo muito específico. E tenha certeza antes de demolir que a sua parede não é estrutural, já falamos sobre isso no canal. Se você não viu, procura aqui, ó. A gente vai falar sobre alvenaria estrutural, sobre os cuidados que você precisa ter. Mas vamos supor que você está numa casa em que você pode demolir qualquer coisa, tá bom? Então, você não precisa de uma mão de obra especializada para fazer isso. Depois da demolição, a gente vem fazendo a regularização dessas superfícies. Para essa regularização, a gente também pode contar com o mesmo profissional, tá bom? O mesmo que demoliu é o mesmo que vai regularizar. Depois disso, a gente vem com a instalação dos novos revestimentos. Para a instalação dos novos revestimentos, é legal você ter uma mão de obra qualificada que vai saber dar um bom acabamento naqueles revestimentos, principalmente se você está investindo em revestimentos mais caros, né? Porque esses revestimentos mais baratos, geralmente quando a gente opta por eles, os acabamentos de quina a gente costuma dar com cantoneiras. Então, você meio que não precisa ter um acabamento sensacional para você ter um bom resultado final. Você pode deixar o pedreiro trabalhando da forma como ele está acostumado e depois comprar os acabamentos em cantoneiras, que inclusive tem alguns que são bem bonitos, e instalar para dar esses acabamentos de quina. No entanto, se você está trabalhando com revestimentos mais caros, com padrão um pouco mais elevado, você não vai querer colocar um monte de cantoneira na sua casa, né? Você quer que o encontro daquele revestimento fique perfeito, fique uma meia esquadria perfeita, por exemplo. Então é legal ter essa mão de obra qualificada. A mesma coisa porque essa mão de obra a gente tem certeza que vai deixar tudo bem niveladinho, principalmente se for piso, né?
Porque, não sei se já tiveram experiência de quando o revestimento está desencontrado do outro do piso, a gente tropeça, enfim, é ruim, né? É um lugar que a água fica parada e etc. Então, confiar, né, nesse pedreiro especializado em revestimento. Alguns se chamam azulejistas, tá? Então, um azulejista é um pedreiro especializado em revestimentos de alto padrão, por exemplo. Então, um azulejista nesse momento seria ideal, tá bom? Depois que a gente instala esses revestimentos, a gente vai ter, sei lá, o forro de gesso para fazer. Para fazer o forro de gesso, a gente vai ter 2 profissionais diferentes. Primeiro, o gesseiro, obviamente, né? Que é a pessoa que vai estruturar todo o seu forro, principalmente se ele for um forro de gesso estruturado, que é esse que a gente tem aqui na Michele, que é aquele com as placas. A gente também tem um vídeo no canal só sobre forro de gesso, então se você não sabe do que eu tô falando, assiste lá, que tá massa. Mas então a gente vai precisar do gesseiro, porque o gesseiro vai vir estruturando tudo, fixando as placas no lugar, fazendo o tratamento de junta dessas placas, fazendo o tratamento de junta dessas placas. Geralmente, o gesseiro, ele também pinta o forro. Mas se você vai pintar o restante da casa, é mais sensato contratar um pintor para fazer essa parte. Então o gesseiro só deixa o gesso prontinho, no jeitinho de ser pintado, e aí vem o pintor, emassa esse forro todo para depois poder aplicar a pintura sobre ele. Aí, para o forro de gesso, nós já temos 2 profissionais. Se você vai ter iluminações específicas, né? Ah, não, é o mesmo ponto de luz que eu tô mantendo, só que eu tô trocando o paflon para um paflon de embutir no meu forro. Beleza, pode ser que o seu gesseiro dê conta de instalar esse paflon no lugar. Mas se você tem mais pontos de luz, né, luminárias diferentes, alguns spots, vai distribuir aí esse circuito de um ponto, você vai fazer vários. Então é legal você ter um eletricista também. Esse eletricista, ele vai entrar em parceria com o gesseiro, né? Ele vai vir antes do gesseiro, vai fazer toda a infra da iluminação, colocar os fios, né, as esferas de fios nos pontos em que você quer ter essa iluminação. O gesseiro vai fechar o forro e depois o eletricista vai vir furar e puxar a fiação para instalar a sua luminária. Então, é um serviço em conjunto de mais de um profissional, tá bom? Além disso, nós também temos as bancadas, né, instalações de bancadas e tudo mais. A gente já falou, bancada, marmoraria. Você contrata o serviço da marmoraria, são eles que fazem a medição, mas geralmente, na grande maioria das vezes, não é a marmoraria que faz a instalação dessa bancada. Então, além da marmoraria, você também precisa de um pedreiro que faça essa instalação. Pode ser o mesmo pedreiro do revestimento, o mesmo azulejista? Pode. Se ele se sentir seguro de fazer, se ele te falar que ele tem experiência nisso, pode acreditar, porque é mais um serviço em que o acabamento precisa ficar bom, né? Então, se ele tem especialidade se ele é especialista em dar bons acabamentos, ele vai dar um bom acabamento na sua bancada. Principalmente, né, volto a repetir, se você está investindo em uma bancada um pouco mais cara. É legal que essa bancada valorize o próprio material dela, né? Geralmente, quando você contrata uma boa marmoraria, as meias esquadrias da bancada, elas já vêm bonitinhas, elas já vêm perfeitas, você nem percebe a emenda, é tudo muito bem montado e tudo mais. E na hora de instalar isso no local, você não quer estragar todo esse serviço impecável que a sua marmoraria fez, né? Então é legal contratar esse profissional para ele garantir que todos os recortes, todos os encaixes ali daquela bancada vão ficar perfeitos. Porque a gente já falou no canal, não sei se vocês já viram o vídeo que eu falo sobre isso, sobre reforma de cozinha, mas a bancada, quando ela chega na obra, ela chega igual um jogo de quebra-cabeças. Ela chega em várias partes, em várias peças que você precisa montar. As partes que precisam ser coladas, né, como rodopia, testeira, saia, meia esquadria de testeira, essas coisas já vêm prontinha. Mas as peças da marmoraria, elas vêm soltas mesmo, e aí você vai precisar desse profissional para poder fazer esse encaixe, então cuidado com isso, tá? A mesma coisa se essa bancada tiver um pé fechado, né, que geralmente é a bancada e aí desce o pé de granito, esse pé também vai precisar ser montado no local. Além disso, a gente tem aí o serviço de elétrica, né, que é sempre bom ter um eletricista da sua confiança, que vai vir não só revisar as instalações elétricas que você já tem nesse local para saber se elas estão adequadas aos usos atuais, porque casas antigas têm instalações elétricas antigas que não foram dimensionadas para as potências de equipamentos que nós temos hoje. Então, se você tem uma casa antiga, é quase que 90% de certeza que você precisa trocar toda a instalação elétrica.
Então é importante sim chamar um eletricista para avaliar o seu caso. Pode ser que avaliando no local eles falem, não, a gente vai trocar só o disjuntor, porque o restante da fiação tá ok. Maravilhoso! Mas é muito raro que isso aconteça, então já te aconselho a se preparar para contratar esse eletricista sim. Da mesma forma, o bombeiro hidráulico, que é quem vai mexer nas instalações hidráulicas da sua casa. Principalmente se as suas instalações são aquelas antigas de ferro, né? Elas já podem estar oxidadas e aí você vai ter problemas de vazamento e inúmeras outras situações que não são legais. Principalmente depois que você já reformou a sua casa inteira e ela tá um brinco. Ter que quebrar tudo para mexer em instalação hidráulica é o fim da picada. Então, contrate o bombeiro hidráulico para dar uma olhada nas instalações, ver se as suas instalações estão em boas condições antes de começar essa reforma. Porque aí, se ele precisar fazer essa manutenção, ele vai fazer essa parte inteirinha antes do pedreiro entrar com o acabamento dos revestimentos, tá? A gente também já tem vídeo no canal, se eu não me engano, sobre as etapas de uma reforma, tá? Então aqui eu não estou preocupada na ordem da reforma, a etapa dos serviços, eu só estou elencando os serviços que acontecem na obra, combinado? Outra coisa muito importante, se você vai dar manutenção no seu telhado, você vai precisar de um telhadista ou de um telhadeiro, que é o especialista em movimentar a estrutura do telhado, trocar as peças, unificar, né, todas as partes de um telhado para que ela aconteça. Então, telhas, rufos, calhas, tudo isso o telhadista já é especializado nessa área. Se o seu telhado é um telhado metálico, né, ele não é um telhado colonial, um telhado cerâmico e tudo mais, se ele é um telhado metálico, pode ser que a própria serralheria faça isso, ou então algum profissional serralheiro que trabalha apenas com esquadrias, com telhados, com coberturas e fechamentos. Geralmente é o mesmo que trabalha também com esquadrias, né? Então, a questão da serralheria é muito parecida com a questão do pedreiro, né? Tem os profissionais especializados em cada parte. Então, tem os especializados na serralheria mais artística, por assim dizer, que é como esse móvel aqui da Michelle, né? Que é todo no metalon. Provavelmente o profissional que faz esse tipo de móvel não é o profissional que faz cobertura metálica e nem o profissional que faz janelas. Ele é um profissional que faz peças soldadas, artísticas mesmo, né? Então, eles também são diferentes. A pintura, né? Nem preciso dizer, é o pintor, quem você precisa chamar. Esse pintor, ele geralmente é especializado em todos os tipos de superfície. Então, qualquer tipo de pintura que você precisar fazer na sua casa, esse pintor vai dar conta. A menos que você queira fazer uma pintura assim muito cabulosa, de colocar uma tinta emborrachada muito específica no piso inteiro da sua casa. Provavelmente você vai precisar de uma mão de obra especializada nesse tipo de aplicação. Mas o básico, né, aquilo que normalmente se faz dentro de uma casa, é o próprio pintor que vai fazer. Para revestimentos especiais, como por exemplo o ecogranito, enfim, dentre outros, geralmente você encontra a indicação desse profissional no momento da compra desse produto. Então, quando você compra, por exemplo, um ecogranito, a própria empresa da Ecogranito te indica os profissionais habilitados e qualificados para aplicar aquela massa, aquele revestimento, né? Porque, como é um revestimento muito específico, a própria empresa dá treinamento para essa mão de obra. Então você precisa encontrar um profissional que tenha treinamento naquele tipo de material para aplicação, para garantir que ele vai seguir todas as etapas e que ele vai fazer tudo da forma correta para você não ter problema depois. Lembrando que no vídeo que a gente fez lá na Casa de Tintas, eu expliquei que esse tipo de material ele não aceita emendas. Então, se der problemas depois, já era, você tem que arrancar tudo e fazer de novo. Então, é melhor sim ter um profissional qualificado que vai trabalhar com isso e vai te dar garantia pelo serviço, né? Bom, esses são os serviços básicos, fora esses, né? A gente tem inúmeros outros, mas aí já entra uma parte mais interior, de cortinas e tudo mais. E para esses serviços, eu imagino que vocês sabem quem são as pessoas indicadas para esse. Se ficou alguma dúvida, se tem algum profissional, algum serviço que você não sabe quem faz e não tá descobrindo, coloca aqui nos comentários que eu resolvo, gravo uma segunda parte desse vídeo. Agora eu preciso ir, porque a Michelle precisa atender, então eu vou liberar vocês. Mas para finalizar aqui a pergunta do Virgílio sobre os prazos necessários, a gente já falou sobre planejamento. Quem vai poder te dizer quais são os prazos para cada tipo de serviço é o próprio profissional. Então, não permita que ele comece o serviço sem te informar primeiro um prazo,
coloca isso no contrato, faz um cronograma de obras que vai dar tudo certo, tá bom? Virgília, espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Era isso, um beijo, tchau e com Deus, até mais!